Queridos irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada coração nessa manhã de domingo, dia festivo, dia em que o Senhor nos fez, dia em que principalmente a nossa igreja está festejando por comemorar mais 75 anos de sua existência. Quero deixar aqui uma reflexão para o nosso coração que faz parte da base da nossa EBD para este domingo. Se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, o versículo 13 ao versículo 15, que diz o seguinte: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformados com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também, santos em toda a vossa maneira de viver. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Hoje nós estaremos estudando um tema essencial para a vida cristã, que é santidade e amor fraternal. Se encontra na carta ao povo de Colosso, ou seja, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 17. Esse tema, ele nos remete à essência da igreja, santificação e amor fraternal. Então, eu quero te convidar nesta manhã para que você desfrute desse aprendizado, para que você tenha um imenso conteúdo para a sua vida, como nós sempre temos falado, além de ouvir, praticar aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Então esse tema de hoje é bem propício, porque ele trata da santidade e do amor fraternal. Ele será ministrado pela nossa querida irmã Genilda, nossa professora da Escola Bíblica, que estará trazendo para nós aqui a exposição dos pontos necessários para que possamos ter um bom aprendizado. Então você, querido aluno, querido visitante, você aí nas nossas redes sociais, você tem a oportunidade de desfrutar desse aprendizado nessa manhã de domingo. Então, tenha em mãos aí a sua Bíblia, tenha em mãos o seu caderno de anotações, para que você possa fazer os seus apontamentos. E aí nas nossas redes sociais você pode deixar o seu comentário com a sua dúvida, com o seu questionamento, que os nossos professores estarão entrando em contato com você para que possa dirimir todas as suas dúvidas e você tenha uma vida saudável na presença do Senhor. Quero lembrar também aos irmãos que nossa igreja hoje estará aberta a partir das 10 às 12 da manhã e também à tarde, das 15 às 17, para que você possa estar fazendo as suas orações, para que você possa estar fazendo a sua devocional ali na igreja e, é claro que com todo o cuidado necessário, seguindo os protocolos que a nossa sociedade já tem apresentado, para que possamos então ter essa interação ali com a nossa igreja. Então, querido irmão, lembre bem, hoje, domingo, a nossa igreja estará aberta das 10 da manhã às 12 e das 15 às 17. Também quero lembrar aos irmãos o seguinte, que como nós estamos em festa, estamos aí comemorando 75 anos de nossa igreja. Quero convidar também você e toda a sua família a participar conosco desse grande festejo. Mesmo que de forma virtual, mas nós não podemos esquecer de agradecer a Deus pelos 75 anos de nossa igreja, fazendo a diferença nessa comunidade de Pantanal e adjacências. Então, convide seus familiares, convide seus amigos, abra as salas virtuais aí das redes que você dispõe, para que possamos, às 18 horas, participar desse lindo culto festivo para o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus assim possa nos abençoar, que tenhamos um domingo feliz, um domingo festivo, agradecendo ao Senhor para que tudo transcorra e possamos à noite continuar louvando e exaltando esse Deus maravilhoso nesse culto festivo. 75 anos da primeira Igreja Batista do Gramacho, aqui fazendo a diferença em nossa comunidade. Que Deus assim nos abençoe.
que me entende de adorar.
Muito bem. Hoje é o dia de nós estudarmos, então, Colossenses capítulo 3. Temos como tema santidade e amor fraternal. É o tema do Colossenses capítulo 3. E nós vamos seguir a nossa Bíblia, né, olhando, já temos lido essa semana nas leituras diárias sobre o livro de Colossenses, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, nós vamos lembrar que nos capítulos anteriores de Colossenses, né, Paulo estava exortando os irmãos da igreja de Colossos dos perigos dos falsos ensinos e rituais, né. As pessoas estavam, os irmãos, né, de Colossos estavam acrescentando esses tipos de rituais ao evangelho, achando que com isso eles podiam alcançar uma vida mais pura, né? Isso está nos capítulos lá, no capítulo 1, capítulo 2. Por isso o capítulo 3 é tão importante, porque nós vemos o apóstolo Paulo mostrando a maneira pela qual a igreja poderia vencer o pecado. Que ela poderia vencer o pecado se envolvendo mais e de forma mais viva e intensa com o Senhor Jesus. Paulo exorta aos Colossenses sobre como vencer a batalha no campo da mente, né? Porque são coisas que falam da nossa mente, né? Então ele começa o texto aí, né? Nós podemos ler do capítulo 3, que tem como tema aí a união com Cristo. Ele começa falando sobre isso, né? Então ele ensina sobre a importância da palavra de Deus na vida particular e na vida da congregação, que todos deveriam aprender. Que as reuniões da igreja também deveriam ser sempre voltadas, dirigidas pela palavra de Deus. E ele encerra dando conselhos diversos aos cristãos, né, que os cristãos podem aplicar no seu dia a dia. É uma carta escrita há um tempo, mas que é muito válida para nós cristãos de hoje, né, 2020. E ele começa assim, olha, no capítulo 3, versículo 1, diz assim, o tema a união com Cristo, né? Então ele começa, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então ele começa o texto dos versículos 1 até o versículo 4, eu li só até o 2, mas nós podemos ler o restante, né, conforme vamos falando, nós vamos ler mais um pouco desse texto, né? E então ele vai falando desta união. Aí nós vamos pensar um pouquinho aí, né, que o contexto desse capítulo, ele é muito claro, o contexto desse capítulo ele é muito claro, que o cristão deve pensar. O que o cristão deve pensar, falar e agir diferente dos princípios do mundo. E isto em todos os sentidos, né? Aqui se encaixam as palavras de Jesus, quando Jesus diz que vós, lá no Sermão da Montanha, né? Ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Né? Então nós precisamos fazer diferença como sal da terra e como luz do mundo. Nós precisamos ser essa diferença. Nós precisamos ter, né, a unidade com Cristo. Aí mais à frente também ele vai falar, né, que nós somos diferentes, nós somos eleitos de Deus, santos, amados de Deus. Então nós devemos deixar a nossa luz brilhar, né? A nossa luz precisa brilhar, precisa estar no mundo, nós precisamos estar atentos nisso. E também nós precisamos deixar a nossa luz brilhar e também, né, nós sermos o sal da terra, temperar a vida, né? Então ele diz, né, que ele fala também que nós temos que servir de suporte para nossos semelhantes, que nós devemos perdoar. Aí, então nós vamos pensar, né? Nós nos unimos a Cristo em sua morte e ressurreição, a fim de que em sua segunda vinda nós sejamos glorificados com ele em glória. Então o tema que tem aí na minha Bíblia, né, a união com Cristo glorificado. Nós vamos ter essa união. Nós precisamos nos unir a Cristo em sua morte
né, nós unimos a Cristo em sua morte e ressurreição, a fim de que na sua segunda vinda nós sejamos manifestos com ele em glória. Está lá no versículo 4, né? E então, como novas criaturas, né, que nós somos, nossos pensamentos, gostos e ações vão dando lugar à vontade de Deus, onde acontece uma transformação constante em nossa vida, né? Então, essa união ela promove mudanças muito significativas e a imagem, né, o resgate da imagem que outrora nós tínhamos perdido. Quando nós estamos longe de Cristo, nossa imagem é uma, e quando nós estamos perto de Cristo, a nossa imagem é outra. Então a nossa natureza terrena, né, ela tudo que envolve a nossa natureza terrena, ela precisa ser sepultada. Para quê? Para dar lugar a uma transformação, que é uma transformação, né, que vai acontecer em homens e mulheres que aceitam a Cristo, que já mudaram as suas vidas, né? Então Paulo inicia o capítulo 3 desta carta, né, lembrando aos irmãos como eles haviam iniciado o evangelho, que ele está lembrando, fazendo que os irmãos recordassem isso, que eles tinham sido mortos para o pecado, mas que tinham ressuscitado com Cristo em uma nova vida. E por isso as suas vidas já não estavam mais firmadas em coisas terrenas e temporais, mas nas coisas eternas, né? Então quando ele coloca aí, buscai, né, as coisas que são do alto, é o primeiro conselho de Paulo para uma vida santa. Quando nós queremos buscar a santidade, então nós vamos buscar as coisas que são do alto, né? E o que seria ter uma vida plena de comunhão, né, com Deus. Quando nós buscamos, quando nós pensamos nas coisas que são do alto, nós vamos ter uma vida plena de comunhão com Deus, através de quê? De oração, de leitura da sua palavra, né? Lermos a palavra de Deus, nos alimentarmos dessa palavra, não somente ler, mas meditar também nessa palavra, e viver, né, de acordo com a sua palavra. Nós temos que ser luz e sal para esta terra. E quando nós formos, né, pensarmos nisso, nós formos pensando nisso e formos sal e luz, aí nós estaremos fazendo então essa diferença, né? Então Paulo ele vai lembrar aos irmãos que a vida deles estava morta para as coisas deste mundo, né? A vida está morta para as coisas desse mundo. E que por isso eles não deveriam se empenhar nas coisas dessa vida, né? E se esquecer de que nesse mundo deveriam viver como peregrinos e forasteiros e preparando para uma vida eterna nos céus com Cristo. Quer dizer, nós estamos aqui, mas nós precisamos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus. Aí ele faz uma colocação, quando Cristo se manifestar, né, no versículo 4, né, então vós também, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, Paulo lembra que na volta do Senhor Jesus Cristo, a igreja será também manifesta em glória, a igreja santa e irrepreensível. É essa igreja que nós vamos nos apresentar. É assim que nós vamos nos apresentar a Deus. Então, seguindo, vamos começar lá no versículo 5, né? Na minha Bíblia o tema é os resultados dessa união. Os vícios devem ser abandonados. Então nós vamos ler, né? Aí a gente aí podemos observar, né, todo esse versículo, todo esse espaço, esses versículos, onde Paulo cita alguns vícios, né? Que vícios seriam esses, né? Então ele coloca no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é a natureza terrena? Aí ele cita alguns: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então ele continua: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Despojar é largar, deixar tudo isso. Então ele, né, vai colocando, fazendo essas colocações para que o povo pudesse entender, para que os cristãos pudessem estar atentos a tudo isso. Com a morte do velho homem, os cristãos deveriam fazer também morrer os desejos deste mundo. Se você buscou a santificação, se você está buscando ser santo, diante de Deus, é claro que você vai buscar isso no seu dia a dia. Você não vai chegar um dia e dizer assim: agora eu já sou um santo, porque esse mundo não tem lugar para santo. Então quando nós chegarmos a essa situação, se nós chegarmos a dizer isso, nós estaremos prontos para ir morar com Deus. Então nós não vamos dizer que já estamos prontos, que já somos santos, mas nós vamos buscar a cada dia a nossa santificação. Paulo fala aos irmãos que estas coisas são condenadas por Deus e fará com que ele castigue e derrame sua ira sobre todos que foram rebeldes às suas palavras e andaram em desobediência. Então, se a pessoa vai andar em desobediência a Deus, ela vai estar fazendo coisas que desagradam a Deus, que deixam Deus irado. E ele lembra que todas estas coisas faziam parte da vida antiga deles, pois eles andavam e viviam nesse caminho. Mas agora que eles deveriam se livrar dessas coisas. E também de todo o sentimento de raiva, de maldade, de serem maldizentes, de terem palavras, conversas indecentes, falar palavras ruins, palavras feias. E ele vem falando também da mentira. No versículo 9 ele fala que não mintais uns aos outros. Mentira fazia parte do velho homem. A mentira também não deveria fazer parte do novo homem, pois o novo homem deveria seguir o exemplo de Cristo. E até onde nós sabemos, Cristo não mentia. Então nós precisamos refletir na nossa vida, porque às vezes você vê cristãos dizendo isso, cristãos mentindo, cristãos dizendo que estão com raiva. Então nós temos que tirar tudo isso da nossa vida. Quer dizer, a nossa vida precisa estar diretamente ligada com as coisas que são do alto, com as coisas boas, pensar nas coisas que são de Deus, nas coisas que nós vivemos, mas que nós temos que viver de maneira a agradar a Deus, deixar tudo isso, nos despojarmos disso, nos largarmos tudo isso que não faz bem à nossa vida, que não faz bem para a pessoa que é um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então ele vai lembrar que esse novo homem, ou essa vida transformada, é para todos aqueles que creram. Não importa se ele é judeu, se ele não é. No versículo 11, ele faz essa colocação, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, escravo, livre. Porém, ele completa, Cristo é tudo em todos. Ou seja, todas as pessoas, esse novo homem, ele que crê em Deus, não importa quem ele seja, independente de raça, de língua, de cor, independente de qualquer situação, Cristo é tudo em todos. Essa é a colocação que ele faz. Então nós vamos pensar que o novo homem, ou esse novo caráter, essa nova mulher, essa nova pessoa, ela vai ser transformada dia a dia, buscando assim a santificação em Cristo Jesus. Ele buscando ser a imagem de Deus. Nós temos na Bíblia que nós precisamos imitar a Cristo. Nós precisamos buscar a Cristo todos os dias, através da sua palavra, através da leitura, leitura da sua palavra, através da oração, de conversar com Deus. Você pode parar aí um pouquinho e refletir na sua vida. Quanto tempo você tem
usado. Eu não vou nem usar a palavra gastado, porque nós usamos o nosso tempo. Deus nos dá aí um dia de 24 horas. E dessas 24 horas, quanto tempo você tem gastado para buscar a sua santificação através da leitura bíblica, através da oração, de conversar com Deus, de estar falando com Deus, entendendo a sua palavra. Então é necessário nós buscarmos a Deus cada dia, cada momento de nossa vida. Muito bem, vamos continuar então, né, falando de Colossenses. Continuamos com Colossenses. No versículo 12, a partir do versículo 12, ele vai falar então que as virtudes devem ser cultivadas. Né? Que virtudes são essas? Então ele começa assim, a partir do versículo 12, que nós vamos ler agora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aí ele termina esse pedaço com o versículo 17 dizendo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então esse é a terceira parte desse capítulo, né? Terceira parte já desse capítulo. E nós vamos pensar um pouquinho na palavra revestir, né? No versículo 12. Revestir é a mesma palavra que Paulo usou ao se referir na armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, né? E esse revestimento, revestivos, né? Quando ele fala em revestir, esse revestimento, ele não está vinculado ao texto de guerra, mas ao texto de paz, né? Lá em Efésios, né? Efésios capítulo 6. E acima de todas as virtudes está o amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós vamos observar que ele fala que nós precisamos, no versículo 13, ele fala em suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Né? Assim como Deus nos perdoa, como o Senhor nos perdoa, nós precisamos também perdoar. Né? Aí então ele vai colocando isso, que as virtudes, né, das maiores está o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a cola, né, como se fosse uma cola que nos une perfeitamente às demais virtudes, tornando-as eficazes. Já a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração, ou seja, assim como Jesus não veio para julgar, mas para amar e dar a sua vida em resgate por muitos, nós devemos nos unir a Ele neste mesmo propósito, olhando para todos como fortes candidatos à cidadania celestial. Quer dizer, todas as pessoas precisam, têm direito a essa cidadania celestial. Todos podem, né, mostrar, né, buscar o ser santo e amar o seu irmão. Né? Quem é o seu irmão? Aquele que está do seu lado, aquele que está longe de você, que você vai estar intercedendo a Deus por ele também é seu irmão. Né? Nós precisamos estar revestidos de toda essa armadura de Deus para nós fazermos com que a nossa natureza humana, né, ela morra todos os dias. Quer dizer, é onde nós vamos buscar sermos santos todos os dias de nossa vida. Né? Então, mas nós também vamos ser revestidos das virtudes do céu, para que a palavra de Deus habite em nós, e como hospedeiros do Espírito Santo, nós seremos capazes de instruir e aconselhar, como ele diz aí no versículo 16, né? Instruir e aconselhar-nos, né? Nos aconselhar,
em toda o que? Sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no nosso coração. Então nós precisamos estar atentos ao texto, né? Nós nos revestirmos de coisas boas, nos revestirmos de amor, né? Principalmente, né? Especialmente o amor que vem de Deus. Mas ele fala também que nós temos que nos revestir de bondade, de humildade, de mansidão, né? Nós buscarmos tudo isso, né? As nossas atitudes. Aí, né, se nós observarmos toda essa, a partir do versículo 12, né? Nós vamos observar que nos versículos, nesses versículos, né? Paulo incentivou os irmãos a se livrarem, nos versículos anteriores, né, ao 12, ele incentivou os irmãos a se livrarem do velho homem, né? Nós já falamos aí, das atitudes do velho homem, dos desejos carnais. Aí no versículo 12 em diante, então ele vai incentivar os irmãos a se vestirem dos frutos que o Espírito gera na vida dos cristãos, né? Que nós vemos lá em Gálatas 5, 22, 23. Né? Atitudes de misericórdia, né? Nós precisamos ter com o nosso próximo, com as pessoas que estão do nosso lado, né? Nos vestirmos de humildade, de delicadeza, de paciência, tudo isso que faz parte do caráter de Cristo e também deve fazer parte do nosso caráter cristão. Então, nos vestirmos de tudo isso. Então ele fala nos revestir, né? Revestir né? Esse significa que já é uma segunda, né? Vai se vestir de novo. Então você vai se vestir de tudo isso, de tudo que é coisa boa, né? E de sabedoria também. Eu costumo dizer que nós precisamos de muita sabedoria no nosso agir, porque quando nós somos sábios, nós não vamos perder a paciência com ninguém. Então ele fala de revestir de paciência, de delicadeza, sermos delicados com o nosso próximo, não deixar o velho homem agir na nossa vida, mas estarmos atentos àquilo que nós estávamos fazendo, né? Então Paulo também ele vai lembrar do grande amor de Deus para com a igreja, que fez com que ele nos escolhesse para ser seu povo, que Deus nos escolheu, né? Não fomos nós que os escolhemos, mas ele nos escolheu para que fôssemos o seu povo. E ele quer um povo santo, ele quer um povo que busque a santidade. Então ele vai buscar a santidade, deixando de fazer coisas que fazia antigamente, coisas que faziam parte do velho homem. Então, quando nós lemos, né, esse capítulo, nós vamos observar essas questões. O que o velho homem fazia e o que o novo homem precisa fazer, né? Que atitudes nós precisamos ter, né? Paulo sabia que a convivência talvez pudesse trazer desentendimentos, né? E ainda hoje a convivência traz desenvolvimentos, mas que isso não deve ser motivo de brigas, de quebra de comunhão dos irmãos, pois por quê? Porque como filhos de Deus, né, todos eles deveriam perdoar, e nós colocamos isso hoje, nós também devemos perdoar. Nós podemos nos desentender? Claro que podemos, mas também devemos, né, perdoar. Nós devemos perdoar as ofensas uns dos outros, lembrando do próprio Deus que perdoou as nossas ofensas, né? Deus sempre nos perdoou. Deus nos deu o Cristo, seu único Filho, para perdoar os nossos pecados. Ele deu isso em sacrifício. Então às vezes nós estamos sem observar certas coisas, mas nós precisamos viver no contexto buscando a nossa santidade, né? A base da vida cristã, então, deve ser o quê? Né? Deve ser o amor. E Paulo estava mostrando isso àquele povo, o povo de Colossos, né? Por quê? Porque o amor é que nos leva a Cristo, que é o amor revelado do Pai por nós, segundo nós lemos lá em João 3,16, né? E o amor nos une a Cristo, o amor nos deixa sempre, né, com Cristo. Então Paulo faz todas essas colocações, né? Ele vem com todas essas colocações para o povo, dizendo que
todos deveriam amar, mostrar amor a todo tempo, a toda hora. E é isso que nós precisamos também fazer para os nossos, né? Para com os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos conhecidos. Quando nós buscamos uma vida de santidade, então nós vamos ter, né, o amor, nós vamos ter o amor para nós demonstrarmos para com as pessoas. Então, quando ele faz, né, todas essas colocações, que nós temos que ter amor, que nós temos a paz de Cristo, no versículo 15 ele fala, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, né? A paz é que nos faz tornarmos um só corpo em Cristo, e nós sermos agradecidos também, a gratidão, né? Termos gratidão. Aí ele fala que a paz deve regar todas as decisões dos irmãos, porque todos foram chamados para quê? Para fazerem parte do mesmo corpo, que é Cristo, né? E isso deveria levar todos os cristãos a uma vida de gratidão com Deus. Então Paulo continua seus conselhos para a igreja, falando aos irmãos para que a palavra de Cristo, que são seus ensinos, né, os ensinos de Cristo, que elas devem habitar ricamente nos irmãos, na nossa vida. A palavra de Cristo, para quê? Para que possamos nos instruir e nos aconselhar em toda a sabedoria. Olha bem isso, né? Nos instruir, uns ensinando aos outros. E às vezes nós pensamos, né, só pode ensinar aquele que tem estudo, aquele que tem mestrado, aquele que tem não sei o quê, aquele que é PhD em alguma coisa, mas todos somos capazes de ensinar. Até mesmo as crianças nos ensinam, né? Nós precisamos aprender a todo tempo, porque também as crianças podem fazer parte, vão fazer parte, devem fazer parte, né? E ele continua aí, olha, no versículo 16, né? Ele diz que nós devemos nos instruir e nos aconselhar mutuamente. Devemos louvar a Deus, né? Nos instruir em toda a sabedoria. Quando ele fala em toda a sabedoria, é em tudo que faz parte da nossa vida. E ele termina aí, né, dizendo que tudo que fizerdes, no versículo 17, né? Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graça a Deus Pai. Ele é o dono da vida, o Senhor Deus, né, o Senhor Jesus. Tudo que nós fizermos tem que fazer em nome de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, né? Então nós precisamos estar atentos nisso. Aí ele continua os conselhos, então, falando que a palavra de Cristo, os ensinos de Cristo, que tem que habitar na vida de cada um deles, na nossa vida, né? Porque quando nós temos a palavra de Cristo, nós podemos falar a palavra de Cristo. Não é só ter a palavra de Cristo aqui na mão, o livro, mas ter a palavra na mente, no coração, dentro de você, para que você possa instruir, né? E ele diz que a palavra também deveria levar os irmãos a uma vida de louvor, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração cheio de gratidão, como está no versículo 16, né? E completa, né? Tudo que os irmãos fizessem deveria ser para o louvor, deve ser tudo que nós fazemos, né? Todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, elas devem ser para o louvor do Senhor Jesus, para estarmos louvando a Deus o tempo todo em nossas vidas. Então, quando nós pensamos, né, voltando lá no nosso tema, santidade e amor fraternal, quer dizer, buscarmos ser santos, buscarmos as coisas que são do alto, buscarmos pensar nas coisas que são do alto, né? Pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Mas também nós precisamos amar o nosso próximo, né? A Bíblia diz que lá em Romanos que nós temos que suportar uns aos outros, né? Lá em Romanos 12 ele fala sobre isso, que nós precisamos suportar uns aos outros, e nós precisamos estar atentos a isso, né? Nós precisamos
cada dia da nossa vida, procurar viver de forma a amar o nosso próximo, né? A estar, que no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 9, né, ele fala: o amor seja sem hipocrisia. Então você precisa amar. Detestai o mal e apegue-se ao bem. Viva o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ele fala do amor fraternal. No zelo, né, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E ele continua dizendo: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então nós precisamos observar isso. O amor fraternal é isso, é o amor de estarmos, né, junto com outros irmãos, estarmos atentos à nossa vida, de viver em comunhão com Deus e com o nosso próximo. E o nosso próximo é aquele que está bem pertinho de nós. Né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender a sua palavra a cada dia, porque é só o que nós precisamos, que quando nós entendemos a palavra de Deus, né, quando nós estamos atentos à palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, nós estamos buscando sermos santos. E nós vamos buscar isso através de uma vida de meditação e de entendimento da palavra de Deus e da oração a Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Antes de eu falar
Olá, queridos, graça e paz. Chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical. Que lição abençoada através da nossa querida irmã Genilda, quando pôde nos ensinar sobre santidade e amor fraternal. Que os conceitos postos e ensinados possam ficar guardados em nosso coração e possa germinar, frutificar, para que tenhamos realmente uma vida de santidade, uma busca constante deste amor fraterno, este amor tão grandioso e glorioso, que é o amor de Deus em nossa vida, e que possamos, através desse amor do Senhor, espalhar e disseminar por toda a face da terra esse amor que Deus tem nos feito. Que Deus abençoe a senhora, tá, irmã Genilda? Que Deus possa abençoar a sua vida e a vida também do pastor Isidoro. E, queridos, eu quero conclamá-los para que estejamos estudando a lição da próxima semana, né? Já vencemos esta etapa, mas agora já é hora de caminhar para o próximo domingo. Semana que vem quem estará lecionando a classe, quem estará ensinando-nos será o nosso irmão Valdeci, mais um professor abençoado que Deus tem dado à nossa igreja. Ele estará falando sobre salvação pela graça. E os versículos bíblicos serão postos para os irmãos logo agora após aqui a escola dominical. Então, a cada dia você lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra de Deus, para que domingo você possa entender com muita facilidade a respeito do tema que será trabalhado no próximo domingo, salvação pela graça. Quero também voltar a informar os irmãos que, como acontece em todos os domingos, e não será diferente hoje, a igreja, o santuário já está aberto. A partir das 10 horas da manhã, o santuário está aberto para as nossas orações. Então, os irmãos podem se deslocar para lá. Eu quero conclamar os irmãos para que, com toda a responsabilidade, diante do momento em que estamos atravessando, possamos ir para a casa do Senhor. Tá? Aí o santuário está aberto de 10 até meio-dia, porém de 10h30 a 11h30 nós temos o culto de oração. E você está sendo convidado para participar. Quem estará dirigindo o culto de oração nesse horário será o nosso querido diácono irmão José. Ele está com a responsabilidade de dirigir o culto de oração. E à tarde, de 3 às 5, nós temos novamente o santuário aberto. E de 3h30 até 4h30, novo culto de oração e mais povo de Deus ali dentro do santuário, glorificando ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E quem estará dirigindo o culto de hoje à tarde será a nossa querida irmã Shirley, a esposa do pastor Fernando. Ela estará conduzindo-nos ao Senhor, levando-nos ao Senhor através da direção do culto de oração. Então, todo o povo de Deus convidado, convocado, conclamado para estarmos na casa do Senhor neste dia, para estarmos buscando ao nosso Deus. Você que está sempre dizendo que está com saudade do santuário do Senhor, é uma boa oportunidade para que você possa matar a sua saudade, rever aquele espaço que é tão abençoador e rever outros irmãos e também buscar ao Senhor através das orações. E também quero incentivá-los para que possamos todos estarmos entregando os nossos dízimos e ofertas. Indo ao santuário, podemos fazer este ato espiritual na casa do Senhor. Como também depositar os nossos dízimos e ofertas através das contas bancárias ou solicitar que o irmão possa ir até a sua casa para que possa recolher o seu envelope e orar com você. Tá bom? Então, eu clamo e conclamo a todos para que participemos dessa obra. Também aviso aos irmãos, não é hora de nós diminuirmos a nossa participação para abençoar pessoas que estão desempregadas e com dificuldades. Então, quero convidar a todos, indo ao santuário, não deixe de levar alguma coisa para abençoar outras pessoas através das cestas de alimentação. Agora, por fim, queridos, eu quero fazer um apelo, um convite muito especial. No dia 17, quarta-feira, foi o dia do aniversário da nossa igreja. A primeira Igreja Batista do Gramacho completou 75 anos.
e nós tivemos um grande culto, uma grande celebração, onde o nome do Senhor foi honrado. Nós tivemos 317 visualizações no culto, somente no horário do culto, fora outras visualizações, irmãos que viram e participaram do culto em outros momentos, porque fica gravado no Facebook. Então, foi uma grande bênção, muitas pessoas foram abençoadas pelo Senhor participando daquele culto. Pastor Carlos Henrique, da Assembleia de Deus, foi o orador, pregou naquela noite de uma maneira muito especial, abençoou as nossas vidas com a sua palavra. Tivemos ali a participação do presidente da Associação Batista Caxiense, tivemos a participação das nossas jovens com a coreografia, tivemos a participação de alguns irmãos que já foram membros da igreja, dando o seu testemunho, o seu depoimento, falando a respeito de tudo aquilo que eles viveram na nossa igreja. Então foi um culto abençoado. E tivemos a alegria, o privilégio de ter a nossa querida irmã cantora Irene Mendes participando também dessa programação. E hoje nós estamos com o encerramento da programação. Então hoje é uma noite especial, onde juntos estaremos novamente para celebrar o nome do Senhor. Então já convido a todos para que hoje, às 18 horas, juntos estejamos. E quero convocar, é um desafio que eu faço aos irmãos, para nós batermos o nosso recorde de sexta-feira. Se tivemos mais de 310 visualizações na quarta, hoje nós podemos multiplicar isso, aumentar, somar em muito a quantidade de visualizações. Então, para isso, eu convido você que não só esteja participando do culto através do Facebook, mas também abra salas de vídeos, de participações, para que os seus amigos, para que os seus parentes, seus vizinhos, todos possam participar. Nós estamos disponibilizando sempre um post onde você pode passar para os seus amigos, para as pessoas que você ama, para as pessoas que Deus quer abençoar através de você, para que eles possam entrar no Facebook. Então você, nessa noite, nesse momento, para essa noite, é um instrumento nas mãos de Deus através do Facebook. Todos nós que gostamos de evangelizar, com folhetos, com testemunho, este período é o período de nós evangelizarmos através do Facebook. Então, use esse instrumento que está sendo usado para a glória do Senhor, para abençoar outras pessoas. Então, convide as pessoas, convoque as pessoas, incentive para que eles possam estar participando do culto de louvor e adoração ao Senhor hoje às 18 horas. Então, você pode abrir salas de vídeo. Então, você estará participando do culto e muitas outras pessoas estarão participando junto com você. Hoje à noite nós teremos muitos testemunhos. Irmãos que já estiveram na nossa igreja, outros que estão participando, alguns que chegaram há pouco tempo, estarão falando a respeito da sua experiência com Deus na Primeira do Gramacho. Teremos a participação do grupo Novo Canto, novamente a nossa querida irmã Irene Mendes, teremos a participação dos irmãos da nossa querida congregação, teremos o Ministério de Louvor e o pastor Marcos Navega, o pastor da Primeira Igreja Batista em Vale do Ipê e é o atual vice-presidente da Convenção Batista Fluminense. É um pastor muito querido, muito amado, muito abençoado. Ele é um instrumento, será um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a nossa vida nessa noite. Então eu quero convocar, não estou convidando, eu estou convocando todo o povo de Deus para que essa noite venhamos superlotar o santuário do Senhor. E o que eu estou falando não é nenhuma loucura. Não podemos ir para o santuário físico, mas o Facebook será o grande santuário do Senhor da Primeira do Gramacho, para nós celebrarmos ao Senhor. Então vamos lotar o Facebook no momento do culto, vamos abarrotar de pessoas e com certeza Deus falará ao coração de muitos irmãos, de muitos amigos, de muitos visitantes, porque a palavra do Senhor é uma palavra de salvação. E você é um instrumento, é o missionário, é o evangelista
que estará proclamando ou levando as pessoas à proclamação da palavra do Senhor. Que Deus nos dê um domingo maravilhoso, mas um domingo de muito comprometimento com Ele, orando, pedindo a Ele que essa noite seja uma noite de salvação. Vamos orar nesse momento? Eu quero convidar você para que você feche os seus olhos e vamos à presença do Senhor nesse instante. Agradecendo a Deus pela nossa querida irmã Genilda, pedindo ao Senhor que Deus a abençoe, abençoando também o pastor Isidoro. Agradecer a Deus porque Deus tem dado vitórias na vida da igreja, Deus tem nos abençoado. Agradecer a Deus pelos 75 anos de vida desta igreja que tanto faz para o Evangelho aqui nessa localidade. Pedir ao Senhor que Ele nos abençoe nesse tempo, para que a história que estamos construindo tenha a nossa colaboração. A história que a primeira constrói nesse tempo precisa ter a sua colaboração. Então vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Feche os seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa, tão especial, quando nós aprendemos a Tua palavra pela instrumentalidade da irmã Genilda. Muito obrigado porque esse amor do Senhor, como a Tua palavra diz, que a Tua presença, o Teu amor nos constrange. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a santidade que devemos ao Senhor, nós temos lutado para ter uma vida santa na Tua presença. Muito obrigado pela vida da irmã Genilda, porque nos ensinou a respeito disso. E nós rogamos agora que os conceitos postos, os ensinamentos dados, possam trazer frutos, produzir frutos ao nosso coração. E que tenhamos uma vida digna de sermos servos do Senhor. Durante o dia inteiro, Senhor, iremos nos preparar espiritualmente para que às 18 horas estejamos novamente aqui no Facebook. Esse instrumento que o Senhor preparou para que a Tua igreja, em um tempo em que não pode se reunir, ela pudesse usar como ferramenta de proclamação da Tua palavra, de evangelização do mundo. Por isso nós Te glorificamos, ó Pai. Muito obrigado. E oramos para que a festa que estamos programando para hoje à noite não seja só uma festa bela, bonita, repleta de alegria, mas que seja uma festa espiritual, aonde a presença do Teu Espírito se faça presente, aonde a Tua palavra seja proclamada e que vidas possam ser edificadas na Tua presença e que vidas possam alcançar a Tua graça, a graça da salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoe-nos neste dia, nos dê um dia maravilhoso na Tua presença e um culto abençoado hoje à noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Um excelente dia para você, que Deus te abençoe, que você esteja feliz, viva feliz, para a honra e glória do nome do Senhor.